feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo. Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre histórias de superação e falar um pouco mais sobre como é conseguir trabalhar transformando os sonhos das pessoas em realidade. É por isso que a gente está recebendo hoje a Juliana Carvalho e a Luara Silva, da Zoe Viagens. É um prazer receber vocês duas aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer é todo nosso. E eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho pra gente como é que foi um pouco essa trajetória de vocês no turismo, como vocês decidiram trabalhar juntas, e a gente quer saber um pouquinho mais sobre qual que é a essência da Zoe Viagens. A Zoe Viagens, ela começou, numa parceria. Eu e a Luara, nós trabalhamos por mais ou menos uns 13 anos juntas. E foi quando veio a pandemia e nós fomos desligadas. Passou um tempo e a gente conversou. E como o turismo, a gente tem brilho nos olhos, é algo que a gente ama muito, tanto eu quanto ela. A gente tem mais de 20 anos, de trajetória. E conversamos e resolvemos seguir com a Zoe Viagens, Porque além de já ter um bom tempo juntas, a gente já se conhece bastante, Temperamento, cada uma é focada em a gente atende o Brasil inteiro, mas a gente tem alguns focos, de vendas. E com isso criamos a Zoe Viagens, que vem, graças a Deus, crescendo, Nós atendemos o Brasil inteiro, temos alguns destinos de destaque, E com isso estamos aí realizando muitos sonhos, muito felizes, e de estar também participando aqui com vocês desse momento e poder contar um pouquinho da nossa história. Que legal, e assim, a gente percebe que tudo surgiu com a amizade de vocês e essa paixão do turismo, Muitos que vêm aqui no nosso podcast, que tem agência de turismo, as histórias são muito parecidas. E dentro das funções hoje da Zoe Viagens, vocês duas trabalham com atendimento. Como é essa divisão de trabalho dentro da sociedade na Zoe? Hoje, acho que a Luara pode falar um pouquinho melhor. A gente distribui, Então, a Ju, ela é mais ligada na parte de financeiro, e eu cuido mais da parte operacional. Então, eu dou mais assistência e suporte ao pessoal de equipe de vendas, e eu cuido também de alguns atendimentos. Então, ela lida um pouquinho com financeiro e comercial, eu sou mais da parte operacional, e um pouquinho da parte de marketing, que eu cuido. A gente tem uma empresa, mas aí eu estou sempre em contato, vou dando sugestões. Quer dizer, vocês se completam, Esse é o sucesso da Zoe. A gente vai falar bastante hoje também sobre a experiência do viajante. Eu queria que vocês contassem alguma experiência marcante do viajante, que foi um case para vocês, algum depoimento positivo. Você tem algo assim que aconteceu, que foi um divisor de águas na vida da Zoe? Bem, eu acredito que viagens é isso, é realizar sonhos, Então, certa vez eu atendi um senhor que ele falou que havia guardado dinheiro a vida inteira para ele poder realizar aquela viagem, que era a primeira experiência dele. Então, ouvir isso, você não tem como você não se emocionar e cuidar com muito carinho, com muita maestria, para que ele realmente realize esse sonho. Você não sabe se ele vai ter uma outra oportunidade. Então, aí foi que desencadeou em mim falar, olha, você tem que tratar como se fosse a sua viagem. Um outro detalhe que aconteceu recentemente foi uma família que estava na Itália. Era a primeira experiência deles, era uma viagem dos sonhos ir para a Itália, e eles queriam fazer uma cidade muito específica, e aconteceu que um dia antes deles irem para uma cidade pequenina, para essa cidade específica, eu recebi a ligação do hotel, era à noite, dizendo que não poderia acomodá-los. E era um hotel que eles haviam selecionado. Nossa, tinha sido um hotel específico, que não poderia acomodá-los porque eles estavam com superlotação. Eu respirei no primeiro momento, isso já era quase 19 horas aqui, a gente lembrando que tem um fuso horário na Europa, e estava em altíssima temporada. A Itália, ultimamente, tem acontecido muito isso, e tentei entrar em contato com vários hotéis, e daí nós conseguimos um hotel que era um espetáculo de hospedagem, e entrei em contato com ele e falei, olha, aconteceu um imprevisto e vocês vão ter que ser reacomodados em outro hotel.
isso é o que a gente consegue fazer a primeiro momento, não tem outra alternativa. E quando ele chegou lá, ele me mandou mensagem e falou: Luara, isso é muito melhor do que eu imaginava. Muito obrigada. Então, é isso o que faz, que encanta a gente atender o cliente, né? Porque o que eu costumo dizer é que suporte é luxo. Porque se você está numa viagem, acontece qualquer imprevisto, imagina, você está à noite, ter que pensar onde você vai localizar um hotel, se você não tem, de repente, o dinheiro para pagar. Então, são esses detalhes que a gente sempre costuma dizer para o cliente, né? Nós estamos aqui para te dar esse suporte, a gente está 24 horas, nosso telefone não desliga. Então, a Zoe, ela nasce da realização de sonhos. Então, e está respondido, né, Juliana? Por que o cliente deve contratar a Zoe Viagens? A Luara acabou de responder porque tem que contratar a Zoe Viagens. Sim. Não precisa falar mais nada, né, Lelica? E temos outro caso também, que não muito diferente, né, de os clientes que iriam para Santiago realizar o sonho das filhas, né, para ver a neve. E com menos de 20 dias, o hotel informou que ele deu... Overbook, né, que é a superlotação, e nós assumimos a diferença para esse cliente porque eu queria a mesma localização. Eles estavam oferecendo uma outra localização da rede, mas que ficaria muito longe, né, porque eles gostam muito da Providência, e nós honramos. Esses clientes mandavam fotos das filhas na neve, super felizes. Então, assim, tem todo um encantamento, tem todo um comprometimento você fechando com a agência. Se você fecha muitas vezes direto pelo site, você não teria um suporte. Então, só chegamos no cliente para oferecer algumas opções que nós tínhamos naquele momento e ele fez a escolha. Sim. E então, assim, é um comprometimento, um amor pelo que a gente faz, porque, como a Luara comentou, né, são pessoas que guardam, às vezes, dinheiro pelo ano inteiro para poder desfrutar. Tem vezes que demora de 3 a 5 anos para poder estar embarcando com a família. E outra coisa, né, Juliana, às vezes tem premiações, as viagens de incentivo nas empresas cresceram muito. Porque muitas vezes premiações em dinheiro, a pessoa gasta o dinheiro e não lembra. E quando você viaja, isso vai ficar na sua memória por anos e anos, 10 anos, 15. Então, a viagem realmente é mais interessante para a pessoa, né? Com certeza. Então, a gente segue realizando sonhos e proporcionando algo ainda mais do que o cliente espera. Bacana. Né? A agência, ela está situada no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Hoje vocês atendem somente online ou vocês possuem alguma loja física que a pessoa pode procurar vocês? Nós temos, sim, a nossa loja física, que tem uma sala de reunião que a gente projeta até para o cliente na televisão, o destino dele, tira todas as dúvidas do roteiro. Atendemos a nível Brasil, fazemos consultoria também online, aquele cliente que não consegue estar indo pessoalmente, né? Nós fazemos uma consultoria online com ele. Eu reforço muito esse atendimento junto das consultoras, né? De estar ligando para o cliente, falando um pouquinho da Zoe, que nós temos registro na Cadastur, que somos uma agência de boa índole, né? Quando o cliente de outro estado ele tem um pouco de receio, eu faço uma chamada de vídeo, né? Muito, porque hoje, isso é normal, infelizmente, nós estamos com muitos golpes no mercado, bastante, né? Então a gente frisa muito isso de estar fazendo um vídeo, do cliente se sentir realmente, indicamos outros clientes de estar em Brasília, olha, nós temos clientes aí, porque a gente tem no Brasil inteiro, então isso gera uma credibilidade muito grande para o nosso cliente. A gente gosta de estar participando, então as meninas fazem o follow-up do cliente, eu entro também fazendo como gestora, né, para que ele se sinta confortável, falando que nós temos o celular 24 horas durante a viagem, então nós fazemos todo o antes, o momento do fechamento e o depois. O legal é que esses clientes, uma vez que viajam com a Zoe, provavelmente, como esse cliente que o Luara falou, praticamente eles, a vida inteira eles vão comprar com vocês. Então, eu acho que parte da fidelização também vem daí, né? Sim, a gente, graças a Deus, né, Luara, a gente tem
quase todos os nossos clientes têm retorno, né? Legal. Eles... E o pós-venda eu acho muito interessante que vocês falaram, porque pode ocorrer imprevistos. Muitas vezes o cliente ele deixou de comprar com você e você liga, não comprou mais com a Zoe, porque eu fiquei no hotel X e o chuveiro lá não estava esquentando. Sim. E aí vocês não sabem, porque você não consegue relatar para o fornecedor para ter a melhoria, e muitas vezes se você não tem um feedback, ele perde o seu cliente. Então Com acho certeza. que esse E pós-vendas é bom aí, né? Sim. Aproveitando esse assunto, nós tivemos um cliente, Los Angeles teve tá muito mudado. Em termos dos hotéis estão localizados onde tem pontos de droga, Nossa. que mudou muito depois da pandemia, Sim. né? Então, a gente está sempre tentando atualizações, só que muitas vezes foge da nossa alçada. Então, uma cliente chegou lá e falou, Ju, tá muito difícil aqui, no nosso plantão 24 horas, já foi na madrugada, porque ela chegou num voo bem tarde em Los Angeles, e na mesma hora eu falei para ela, agora eu não tenho tempo hábil para estar mudando. Ela gostou do apartamento, mas a localização do hotel estava com drogados, mendigo. É como se fosse um hotel aqui em São Isso. Paulo, na Cracolândia, né? Isso, é isso. É. E assim, ela gostou muito da acomodação. Eu falei para ela, fique tranquila, no momento que você acordar, você já vai estar reacomodada em outro hotel. Isso aconteceu e ela foi reacomodada em outro hotel e seguiu a viagem dela tranquilamente com a família. Então, é isso que nós falamos muito. Se você não tem uma agência de viagem por trás disso, quem que vai te ajudar no momento que foge realmente, às vezes, da gente? Claro que eu não vendo mais esse hotel, né? A gente pesquisa, mas muitas vezes não tem essa comunicação, né? Então, é o que realmente nos diferencia. E outra, a agência de viagens, ela é apenas uma intermediadora, ela não é dona de nenhum produto. Eu quero saber de vocês, até da Luara, como é a escolha, qual cuidado que a Zoe tem na escolha desses fornecedores, seja as operadoras através de pacotes, como que vocês escolhem? Vocês têm uma proximidade com esses fornecedores? Como funciona? Sim, até pelo nosso tempo de experiência, né, no mercado, então a gente já sabe mais ou menos que fornecedores a gente consegue trabalhar. E até pelo perfil do público que a gente trabalha, a gente consegue identificar quais são os fornecedores que a gente vai fazer parceria. E dentro disso, existem critérios, como questão de atendimento, como questão de serviço. E essa questão que a gente faz do pós-viagem também nos ajuda a saber se a gente continua com esse fornecedor ou se a gente troca. Porque é importante, é o que você falou, eu sou somente uma intermediária. Só que existem pessoas por trás. Só que se esse serviço não funciona, ele afeta também o meu trabalho. Sim. Por isso que a gente é muito seletivo em relação a quais fornecedores nós vamos trabalhar. Entendi. E isso que é interessante, até a Juliana comentou, que as pessoas estão temerosas por medo de golpe. Algumas pessoas caíram em golpes durante a pandemia e não recuperaram esse prejuízo até hoje. Eu queria que vocês dessem dicas de como as pessoas podem se proteger quando elas estão procurando por uma viagem. É importante, acima de tudo, eu costumo dizer que não existe almoço grátis no turismo, né? Então, se você está fazendo pesquisa, não é errado você pesquisar, né? A internet está aí para facilitar isso para nós. Mas se você faz pesquisa em vários lugares e um está com um valor muito discrepante, já desconfie. Tem alguma coisa incorreta, né? Porque não dá para várias pessoas te oferecerem uma mesma média de valores e de repente alguém vir com um valor muito discrepante. Já tem algo errado. E também é importante que você pesquise em relação ao histórico, né? Quais são as avaliações. É lógico, por exemplo, existem órgãos que você pode pesquisar como Reclame Aqui. Não é só isso, né? Você pode olhar o site, como a Ju falou, tente pesquisar indicações de clientes, porque isso é importante, né? Eu costumo dizer para o cliente, quando eu atendo de fora, é diferente de você ali comprar um automóvel e daqui a uma semana você está recebendo na sua casa, ou você comprar um eletrodoméstico. Uma viagem, eu estou me prometendo que você vai embarcar, por exemplo, daqui a 30 dias, daqui a 90 dias. Qual é a segurança que você vai ter? Uma outra dica que eu dou muito aos meus clientes também é saber, né? O meu bilhete realmente foi emitido? Qual que é o meu código de reservas? Porque você já tem uma base se realmente a sua viagem está sendo programada conforme você contratou.
Sim, exato. E nós costumamos, né, Luara, no momento que o cliente compra, já enviar o bilhete na mesma hora, para que ele possa entrar na companhia aérea e verificar que ele está, Que sim, existe. dentro do Olha voo. só. Então, tem todo um cuidado. A Embratur, né, ela renova o nosso certificado de 2 em 2 anos. Então, os clientes também podem estar entrando em contato, colocando o CNPJ da empresa para verificar realmente se ela existe. Isso. Então, também é uma das coisas Isso é assim. importante, né? E principalmente pessoas que compram não com agências, comprar direto da companhia aérea. Porque eu tive um caso agora no Carnaval, de uma amiga próxima que verificou um valor mais em conta, né? E comprou. Quando ela chegou no embarque para Salvador, para pular o Carnaval, Não tinha o bilhete. comprado tudo, não tinha o bilhete. Naquele momento, eu consegui, né, emitir o bilhete dela, porque ela estava com a Abadá, estava com toda a programação, e foi uma frustração, né, porque você chegar no aeroporto com mais 2 amigas e você não tá naquele voo, é difícil, né? Então, tem que ter esse cuidado. Sim, de gerou um número de ticket ou não. A pessoa, é o que Luara falou sobre o código da reserva. Muitas vezes as pessoas mais simples não se atentam a isso, né? A verificar justamente mesmo que você tenha uma reserva de hotel, você pode também ligar no hotel. Ó, quero saber se eu tenho reserva nesse hotel mesmo. Se você desconfiar da agência, liga no hotel e verifique, vê se existe essa Sim. reserva mesmo, né? Outra coisa que eu acho que é um desafio para as agências, não sei se vocês concordam, muitos viajantes autônomos, eles fazem orçamentos pela internet e eles comparam com as agências. Também, muitas vezes, fazem barganha com as agências. Isso já foi muito debatido, não sei se vocês concordam, na cobrança do orçamento. Também porque, às vezes, vocês fazem um roteiro e o tempo de vocês é custoso, às vezes 3, 4 horas, e esse viajante não fecha. Ele pega a sua tarifa e faz um comparativo com a internet. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho muito válido. Até porque, se nós formos analisar, existem setores hoje em dia de que você vai e você precisa pagar pela consultoria que você deseja, né? E no turismo a gente estuda muito, né, para oferecer ao cliente a melhor experiência, porque não é simplesmente você olhar as cidades, você tem que montar um roteiro, né? Então, exige todo um tempo que a gente dedica. Então, eu estou oferecendo esse meu tempo ao cliente. Então, por que não realmente cobrar pela consultoria? Se ele realmente tem interesse, ele não vai se importar por essa cobrança, né? Até porque ele vai ter toda a nossa assessoria durante a sua viagem. Sim, eu vou dar um exemplo. Certo dia, chamei uma pessoa para ver uma geladeira lá em casa, que estava com problema, e me disse, seu Gilmar, se o senhor fechar comigo, eu não vou te cobrar nada. Se o senhor não fechar, minha visita é R$50. Também no turismo, por que não praticar isso? Se o viajante fechar, não te cobra. Não fechou, paga um valor X ou Y. Eu acho que é justo. Sim. Também, porque eu vejo muitas reclamações dos agentes de viagens, né, Lilica? Sim. Não, e existe um mito de que comprar diretamente na agência torna a viagem mais caro. E a gente sabe que não é, né? Não. É mais seguro, você tem todo um atendimento personalizado e as pessoas acabam Às caindo vezes em é até mais golpes. barato. Verdade. Já aconteceu com a gente. Verdade. De eu Sim. ligar num hotel, na época a gente foi passar o Natal, eu e Lilica, num antigo hotel lá em Manaus, o Tropical, infelizmente fechou, e eu liguei no hotel e uma agência que eu fechei tinha um acordo de tarifa, eu paguei mais barato, porque a agência, ela tem um bloqueio grande. Exato. Sim. E eu as tinha- tarifas são diferenciadas. Então, Isso porque mesmo. o meu era só uma reserva, então eu peguei o acordo da agência. Então isso é legal também para vocês falarem, Sim. que esse mito de que a agência é mais caro, né? Não, não é. A gente tem melhores negociações, né? É lógico que às vezes o hotel vai oferecer uma condição diferenciada, de repente porque ele quer vender direto, ou talvez porque o hotel esteja com baixa ocupação, ele vai fazer alguma promoção. Mas as tarifas que a agência de viagem tem são bem melhores do que a divulgada para o público. Além da vantagem que você tem do parcelamento que é diferenciado, é um parcelamento estendido. Legal. É que eu queria saber, né, Erika, da Zoe, para esse 2025, quais são os planos de vocês com relação à parte de comunicação, de vendas, de ampliação? Vocês têm utilizado muitas redes sociais, vocês costumam incentivar os viajantes, os seus clientes a gravar vídeos para colocar, para marcar a Zoe. Queria entender um pouquinho disso.
Os clientes, eles fazem meio que voluntariamente, né? Sim. Existem alguns que são mais tímidos, e daí às vezes só manda uma foto em particular pra gente e a gente pede autorização para fazer a divulgação. Mas aqueles clientes que já são mais soltos, mais descolados, normalmente fazem o próprio vídeo, acaba nos marcando. E isso é legal, né? Porque a gente acaba participando da viagem também. É muito gostoso essa parte. E a gente super gosta disso. Eu normalmente apareço mais no Instagram para dar um oizinho. Mas a gente gosta muito de fazer isso até para o cliente ver que existem pessoas por trás, não é apenas uma marca, né? Porque Não. a pessoa se conecta com pessoas. Exato. Né? A E gente nós gosta de temos, humanizar a nossa marca. O nosso Google Negócio para clientes que estão com receio, eles verificam as fotos de clientes que já embarcaram. Nós trabalhamos muito no Instagram, clientes em viagem, né? Então, assim, esse ano, né, de 2025 é um ano muito importante para a Zoe, porque nós estamos investindo forte na mídia, né, para que a gente esteja sempre gravando, esteja sempre em contato direto com o nosso cliente, né, participando de podcast, estamos abrindo TikTok, estamos entrando em canal do YouTube, né, que abrindo várias assim, para que o nosso cliente ele se sinta sempre muito acolhido e seguro do que ele está fazendo, né? Então é um ano muito especial para nós, onde a Luara ela faz essa parte, eu também faço, mas a Luara ela tá mais com o rostinho ali na Zoe. Gosta de aparecer mais nas redes, né? Gosta, eu também. Acho que a gente esforça. Isso é bom. E então estamos investindo forte até num curso de oratória para melhorar cada vez mais e ficamos muito felizes com o convite, porque veio num momento muito especial, né? Que a gente estava estudando todas as possibilidades. Então, para que o nosso cliente, tudo pelo nosso cliente, né? Pelo amor que nós temos pela empresa. E outra, sempre que eu penso, se você tem informação, se você não divulgar, é como se Chitãozinho e Chororó gravasse um CD e não fosse as rádios divulgar. Então ninguém sabe. Então as pessoas precisam saber que a Zoe existe. Então acho que é isso. Eu acho que o caminho é esse, né, Lilica? Não, e é importantíssimo porque vocês são autoridade no assunto. Vocês são profissionais com uma larga experiência. E quem está viajando precisa ter esse conhecimento. Sim. E vocês estão oferecendo gratuitamente para essa pessoa que está interessada em viagens. Não, e é importante destacar também que hoje em dia toda pessoa que tem um celular na mão, ela já se coloca como se fosse uma produtora de conteúdo de turismo. E aí, na verdade, a gente não sabe nem mais como filtrar as informações. Sim. Então, que bom que existem profissionais como vocês que estão dispostas a comunicar e manter essa voz no turismo. Sim, passando dicas de vários destinos que nós isso trabalhamos. É bom. E o podcast, não só a gente tem um programa na TV, tem um podcast, então a gente sempre diz, claro, hoje tem muita gente falando sobre turismo e tal, e nós temos um cuidado muito grande, né, eu e Lilica, de levarmos a notícia com credibilidade e apuração dentro do jornalismo, porque é fato importante a gente apurar a notícia. Então a gente sempre tem esse lema de poder levar sempre com credibilidade e verdade, e vocês também. Então acho que a gente fortalece, quando a gente trabalha com essa verdade, com a credibilidade, a gente fortalece o turismo. Sim. Né? Porque hoje, infelizmente, tem fake news, hoje em dia tem muita gente gravando coisas que não é verdade. Então acho que é importante essa voz das agências, e o turismo, eu acho que fortalece também. O nosso podcast conecta as pessoas e a gente fica feliz de ter uma agência como a Zoe que tem feito um trabalho bacana, um trabalho sério, com seriedade, e profissionais sérios como vocês. Sim. Eu acho que esse é o caminho, né? É o caminho, e assim também lembrando, né, antes e depois da pandemia, muitos fornecedores tiveram problemas. A Zoe consulta todo mês CNPJ para ver se os nossos fornecedores estão em dia, para que a gente não tenha problema e não cause nada para o nosso cliente, né? Então hoje é muito fácil abrir uma agência de viagem, mas nós temos reservas de caixa para qualquer problema de clientes em viagem que foge da nossa alçada, mas o nosso cliente ele é sempre priorizado. Nós vamos sempre resolver no momento que ele tiver algum desconforto. Então, para isso, você tem que ser uma empresa sólida,
Sim. que hoje é o que nós temos visto muitos problemas. E as pessoas se esquecem. Quando uma operadora, uma companhia quebra dentro do turismo, isso é ruim para toda a cadeia. Isso impacta em toda a cadeia, porque gera uma desconfiança no nosso setor. Sim. Então, isso não é bom para o nosso setor. Gera essa desconfiança e impacta, porque quando você diz que uma agência XY levou não sei quantas pessoas para a Copa do Mundo e essas pessoas não embarcaram, isso impacta porque as pessoas acham que todas as agências são assim. Sim. Então, isso é muito ruim, né, Lilica? Não, gente, eu não me conformo. Então, o quê? São 5 anos da pandemia, né? E até hoje a gente está vendo empresa que deu o calote em muito viajante e que está vendendo pacote até hoje. E as pessoas comprando. Eu não me conformo. Exatamente, a gente não Sim. pode citar nomes, Sim. mas Nem precisa, vocês sabem. eu alertei Vocês sabem. algumas pessoas que estavam comprando pacotes a R$1.000 para o Japão. Eu falei, olha, para pensar, como é que você vai comprar um pacote nesse valor? É inviável, né? Mas será, seu Gilmar? Então, espera para ver, ou aconteceu. Sim. Não vamos citar quais foram, né? Mas você sabe muito bem. Então, a gente alertou muita gente. Como que você vai pagar R$1.000 para o Japão? Isso não existe, gente. Com Foi como certeza. o Lara falou. A gente tem que ter o desconfiômetro. É o que eu falei, não existe almoço grátis, né? Então, assim, mas tem muitas pessoas que dizem, mas meu amigo foi, né? Meu primo conseguiu, ótimo, alguns conseguiram, mas uma hora a conta chega. E, infelizmente, para muitos clientes chegaram, né? Então, isso é muito triste, porque é uma expectativa, é a realização de um sonho, né? Igual vocês falaram, no turismo, infelizmente, não existe nenhum órgão que proteja em relação a isso, em caso de uma falência de uma operadora, né? Então, a agência ela tem que ser muito sólida para que, em caso assim, ela possa arcar com a responsabilidade. Porque a agência é uma corresponsável, né? Sim. Exato. Então, é um papel solidário muito importante, né, Lilica? É isso, gente. A gente está chegando ao final, infelizmente, já quase os 30 minutos. A gente quer fazer o convite para que vocês voltem falando sobre outros assuntos. A gente quer agradecer muito, fica muito feliz por vocês terem vindo. Quero que vocês deixem uma mensagem final, chamando essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também, divulgando o seu Instagram, o canal do YouTube. Esse é o momento, tá? E o espaço aberto para que vocês deixem a mensagem final. Nós queremos falar para os nossos clientes que estamos aqui à disposição para fazer o sonho dele se tornar realidade, com todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, a segurança, né? Na Zoe, para que ele sempre lembre da empresa, né, e do carinho que nós temos por ele. Quando ele fecha, ele recebe um kit personalizado da Zoe, para que sempre que ele olhe aquele kit, em qualquer lugar, ele lembre o momento que ele passou especial, que foi conosco. E dessa forma, ele volte, né? E indique, porque quando o cliente ele está feliz, né, com o que a empresa proporciona, ele com certeza ele volta. E que ele tem tanto eu, a Luara, as nossas consultoras, né, à disposição. Hoje nós trabalhamos muito forte com vários destinos, como vou dar exemplos de alguns: Turquia, Que legal. Japão, também Egito, e temos fornecedores, os nossos fornecedores, os guias, eles falam em português, eles têm um acompanhamento específico, nós escolhemos a dedo esses roteiros, e que eles possam estar entrando conosco, apesar que a gente vende o mundo inteiro, mas tem alguns cases de sucesso que seriam esses. Fantástico. Bacana, eu quero que a Luara também deixe a mensagem final dela, né, Lilica? Sim. Para todo cliente que entra em contato conosco, sinta-se em casa, né? Vocês fazem parte da nossa família, a gente costuma dizer que a Zoe é uma família, então cada solicitação que a gente recebe, cada cliente, a gente cuida com muito carinho. Porque é isso, viajar é criar memórias e a gente deseja que o cliente volte com muitas memórias, né? Porque é isso que a gente leva para a vida, a viagem é o melhor investimento. Com certeza. Que fantástico, gente. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E que vocês voltem mais vezes para a gente continuar falando de Com viagem. certeza. Isso, que a Zoe Viagens dure muitos e muitos anos, e que a Zoe Viagens continue encantando e fazendo os sonhos de muita gente. Sim. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e deixo a dica, assim, né, que uma sociedade é algo muito importante. E nós somos muito felizes de estar juntas, Ai, que né? bom. A gente se completa e que Deus continue nos abençoando e com trazendo certeza, muitos vamos. clientes para que a gente possa aí proporcionar, como a Luara falou, tantas memórias. Ai, que bom. A gente fica feliz aí e que essa história da Zoe fique por muito tempo.
Muito obrigado. Eu que agradeço. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.